algumas coisas hoje. Eu tenho certeza que Deus tem algo para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Semana passada nós conversamos um pouco a respeito de superação. Pegamos o tema, as mulheres tiveram um congresso aqui maravilhoso. Lembrando que hoje nós não temos muitos de nossos irmãos. Eu não sei quem está sabendo, né? Mas a Covid ainda não nos abandonou, né? Então nós temos um grupo de irmãos aí que estão com Covid, né? Alguns já tiveram, né? Já passaram aí semana passada, tiveram passando por isso, algumas famílias inteiras aí, outros estão passando por isso nesse momento. A mídia não fala muito, porque, enfim, deixa para lá. Enfim, e aí agora é guerra, né? Então a gente tem um assunto de guerra, que é um assunto muito sério, muito importante. A gente deve estar orando muito pelas nações envolvidas, né? Israel, Palestina, né? A Palestina ainda não é uma nação, mas esse povo também, que sofre também, todos sofrem no final de tudo. Quem sofre são os inocentes, né? Quem sofre são aqueles que realmente querem viver em paz. Quem quer viver em paz sempre vai sofrer nesse momento, né? Porém, às vezes, para ter paz é necessário ter guerra, queridos. Então, isso é muito complexo, toda essa situação. Então, nosso papel é orarmos, clamarmos ao Senhor, pedir a misericórdia de Deus, não só naquela região, mas também na região da Rússia, Ucrânia, aquela região que também está muito assolada, muito sofrimento, e que escondem um pouquinho algumas situações, mas, enfim, vamos seguir em frente, porque hoje nós vamos falar sobre resistência. Essa é a palavra que Deus colocou em nosso coração para essa noite. Resistência. Sabe, queridos, a gente começa a pensar sobre resistência, sobre algo que nós devemos viver intensamente. A gente está sempre falando, nós estamos sempre ouvindo a respeito dos últimos dias. É muito interessante porque você vai para a internet e você vê uma série de pessoas que são teólogos, pessoas que defendem ideias, pessoas que têm comprovações bíblicas, né? Fazem suas leituras bíblicas e trazem suas comprovações bíblicas a respeito dos últimos dias. E é interessante porque a gente começa a avaliar tudo o que está acontecendo e realmente nós precisamos entender que estamos vivendo esses últimos dias. É claro que fatos como estão acontecendo hoje, por exemplo, quando a gente olha, Israel é relógio de Deus, a gente compreende tudo isso, mas esse mesmo fato já aconteceu lá, né, há muitos anos atrás, com o próprio Israel, e naquele tempo pessoas também falavam a mesma coisa. Então, há situações que nós precisamos estar muito ligados, né, e termos a busca do Senhor na sua palavra. Essa semana nós lançamos aí no Café Pastoral uma palavra sobre o espírito do anticristo, ele já atua. E é interessante você começar a ouvir essa série de mensagens no Café Pastoral, palavras mais breves em relação a isso, porque é uma realidade que a Bíblia já nos ensina desde quando João escreveu uma de suas cartas, e ele fala sobre esse espírito do anticristo que já atuava, né, e já atua em nosso meio. E esse espírito do anticristo, ele está voltado justamente para tudo aquilo que é contrário à vontade de Cristo. Por isso a palavra anticristo, ou seja, tudo que é contrário a Cristo, tudo que é contrário à vontade de Deus, tudo que é contrário à palavra, são coisas que o anticristo ele irá pregar, anunciar, e nós iremos, com certeza, estar envolvidos nessa terra, lutando contra isso. Então, essas ideias, essas filosofias, ou essas práticas, elas já existem há muitos anos, porque é um espírito, né? Existem essas ideias que são vividas intensamente pelo ser humano. É uma grande batalha espiritual que nós vivemos, é uma grande batalha de resistência, mas é importante eu e você compreendermos que existe uma força espiritual de resistência que Deus reservou para os seus santos. Existe algo que Deus guardou para a sua vida e para a minha vida, para que nós possamos resistir o que a própria Bíblia chama de dia mau, e a gente ficar inabalável. Você já conhece o texto onde a palavra de Deus fala resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, mas antes a gente começa a ler o texto vai nos ensinar, o apóstolo Tiago sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo, dizendo, submetam-se a Deus, e aí sim, vocês vão resistir ao diabo, e aí sim, ele fugirá de vós. Eu estava ouvindo um teólogo essa semana, e começando a ouvir a respeito dessa questão escatológica, e alguns assuntos alguns temas, né, voltados para esse assunto,
E eu acho muito interessante a leitura que ele faz quando você lê, por exemplo, o Apocalipse, quando você lê os livros como de Ezequiel, Daniel e outras menções da Bíblia. A ideia que ele traz que esses livros, né, ou alguns momentos até cartas escritas, inspiradas pelo Espírito Santo, eles trazem para nós uma ideia de resistência para nós. Ou seja, alguns pegam o Apocalipse e interpretam de forma muito literal. Tem gente que interpreta de forma literal. Nós sabemos que é difícil interpretar de forma literal, porque senão você teria que desenhar vários monstros, né? E é complexo isso, então é muito difícil interpretar, porém, há pessoas que defendem essa ideia. Nós entendemos que o livro do Apocalipse é um livro de linguagem simbólica, que nós precisamos parar e interpretar isso e fazer as leituras a respeito disso. Então, na visão desse teólogo, por exemplo, e de muitos outros teólogos, a ideia principal do Apocalipse, do livro do Apocalipse e de outros também, é a ideia de resistência, ou seja, nós recebemos da parte de Deus na sua palavra o suficiente para nós resistirmos às situações que nós vamos enfrentar, que nós vamos ter que lidar. E aí vem João, lá atrás, há quase 2000 anos atrás, escrevendo suas cartas e dizendo, olha, o espírito do anticristo já atua em nosso meio. Então nós vamos ter que resistir a esse espírito do anticristo. E essa resistência já existe desde que Cristo colocou seus pés na terra e veio trazer a mensagem de salvação, e veio completar a lei, e ele não pecou em nenhum momento. E aí, a partir daí, as ideias do anticristo, a filosofia foi implantada na terra, já existia, mas foi de maneira muito feroz, justamente para tirar de nós a esperança, tirar de nós a fé, e nos tirar desse caminho que é Cristo Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor, tenha certeza disso, Ele dará a você a capacitação espiritual para resistir. Você crê nisso, meu irmão? Eu acho que você não ouviu, olha só. O Senhor dará a você, Ele reservou para você a força espiritual necessária para você resistir. Nós podemos resistir. Há um grupo de resistência. Esse grupo são os salvos, os lavados pelo sangue de Cristo, que não é um grupo perfeito, que faz tudo certinho, nem nada disso, queridos, que tem como é o nome daquele negócio? Auréola na cabeça, que parece que todo mundo olha, todo mundo é perfeitinho. Não, é um grupo que busca, que anseia por Cristo. É um grupo de pessoas que anseia, como foi pregado ontem aqui, ministrado na rede de jovens, que anseia pela intimidade com Deus, que luta por isso, que busca isso. E esse grupo certamente terá capacitação espiritual para resistir. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, e ele vai relatar os dias maus, como serão os últimos dias e como serão pesados. A gente já leu esse texto aqui várias vezes, você já leu isso na palavra de Deus. E ele começa a dizer que os últimos dias serão dias muito difíceis, muito pesados, muito sobrecarregados, em que você e eu vamos sentir um peso. Esse peso, ele está relacionado a todos os níveis da nossa vida. Seja na alma, quando você percebe na alma o cansaço nas suas emoções, sabe, aquelas coisas que você percebe, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, muita ansiedade, muito medo, essas coisas virão de forma muito forte contra nós. Isso sempre existiu desde o pecado, nós sabemos disso. Porém, nos últimos dias, a intensidade disso será muito grande. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, vai dizer, nos últimos dias, os dias serão assim muito difíceis, muito sobrecarregados. Ele vai começar, os homens serão egoístas. Olha, o homem sempre foi egoísta? Não, num nível que você nunca viu na sua vida. É por isso que a Bíblia até chega a dizer que nos últimos dias pais entregarão seus filhos e filhos entregarão seus pais. Por quê? Porque o egoísmo vai governar.
O texto de Paulo diz, inclusive, que muitos serão traidores, desobedientes aos pais, enfim, uma série de coisas. E aí o que eu e você precisamos? Vamos precisar resistir. Resistir esse dia. Resistir estes dias. E essa força espiritual, precisa ser renovada em Deus. É claro que existem muitas pessoas que, por falta de entendimento dessa verdade espiritual, que Deus tem reservado para nós uma força espiritual, que é claro que é a presença dele em nós, que o quanto mais nós buscamos, mais resistimos ao dia mal, quanto mais nos submetemos a ele, mais podemos resistir. E a palavra resistir, ela não traz a ideia só de ficar numa posição de defesa. A palavra resistir, lá no original, inclusive, quando ele fala resistir o diabo, não é só você ficar ali como fosse um time de futebol, ficando só na retranca, na defesa, não. É aquele time organizado que ele sabe defender, mas ele sabe atacar, porque o bom time ele sabe defender e sabe atacar. Então nós não vamos ficar só numa posição recuada, só recebendo os ataques do inimigo. Não, nós também vamos avançar. A igreja irá avançar. Mesmo nos dias que nós vamos precisar dessa resistência, nós vamos usar essa resistência para avançar. A gente costuma cantar e canta muito essa música, né? Que é muito tocada, que a gente fala sobre isso, né? A perseguição não fez o quê? Não parou a igreja. Mas o quê? O que está lá? Fala aí, o Coliseu? Os leões não pararam a igreja do Senhor. Ou seja, ele está dizendo que na história houveram várias situações para paralisar a igreja. E a igreja está aí. Continua. Se você acha que está acontecendo, ainda é o tempo do fim, nós não sabemos exatamente. Nós podemos fazer leituras de acordo com o que está acontecendo. Mas há muita coisa que irá acontecer ainda. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que lá no início da história, por exemplo, do ser humano, já no início, o ser humano ele foi roubado no seu poder de resistência contra as obras do inferno. Quer ver? Abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, versículos de 4 a 6. Vamos lá em Gênesis, capítulo 3, versículos de 4 a 6. Olha o que está escrito. Veja como que o diabo ele articulou. Veja como o diabo ele age nessas situações quando não existe um posicionamento de resistência contra o inimigo. Isso aconteceu, por exemplo, com Eva. Olha só o que diz esse texto. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Lembra do diálogo da serpente com Eva naquele momento? E aí, quando Eva está falando algo ali, dizendo, olha, Deus falou que se a gente comer desse fruto, nós vamos morrer. Aí vem o diabo e começa a articular. E como não havia uma resistência espiritual por parte de Eva, aconteceu isso. Olha a resposta de Satanás. Volta lá no versículo 4, vamos lá. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ali ela já foi envolvida por Satanás, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Ou seja, Eva não teve esse poder de resistência, ela não conseguiu resistir, ela deixou que o pecado entrasse, ela se entregou justamente ao assédio de Satanás, às propostas do inimigo, a manipulação que o diabo articulou ali, a serpente naquele momento, articulou com Eva e ela se deixou levar. Há uma coisa que nós temos que entender que está escrito, eu citei aqui anteriormente em Tiago 4,7. Resistir ao diabo. Nós temos que resistir. Eva se entregou. E ela se entregou, e o pior, não ficou só para ela, ela ainda contaminou Adão. Levou Adão àquela situação e os dois caíram em desgraça. E tem muita gente que hoje, e eu quero dizer uma coisa para você, não fica de papo com o diabo, meu querido.
O diabo, ele não tem acordo de paz. O diabo não tem articulação de paz. O diabo não tem nenhum acordo para assinar com você. Eu vou ficar em paz com você. O diabo não tem isso. Ele não tem acordo de paz com você. Ele se levanta para matar, roubar e destruir. Então não temos conversa com o diabo. Quando ele se levanta contra você, você tem que resistir. Você tem que se colocar numa posição que Deus te deu condição de fazê-lo. Não é porque vem de você, vem daquele que habita em você. Ou seja, eu preciso resistir ao diabo. Eu preciso não ficar numa conversa fiada com o diabo, com as propostas que ele tenta me induzir, com as ideias que ele tenta implementar em minha mente, justamente trazendo confronto ou contradizendo com a palavra de Deus. E ele é muito articulado para isso, ele sabe fazer isso muito bem. E às vezes a gente vai entrando nesse caminho e não estamos posicionados, não estamos realmente resistindo a essas propostas. E nós precisamos fazê-lo. Quer ver um outro exemplo? Juízes capítulo 16, versículo 1. Juízes 16, versículo 1, que é o exemplo de Sansão. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Sansão era um nazireu. Sansão era um homem separado por Deus e para Deus. E Sansão, ele aceitou na sua vida um domínio. Um domínio, por exemplo, da imoralidade sexual. O domínio da prostituição. Ele não se colocou numa posição de resistência. Ele não sabia resistir. A Bíblia conta que ele, nesse aspecto, foi falho muitas vezes e acabou trazendo morte a ele mesmo. Justamente porque ele não resistiu. Você não vê Sansão em nenhum momento nessa questão de imoralidade, de envolvimento fora dos princípios de Deus, na área de envolvimento com outras pessoas, ele se posicionando a ponto de resistir, mas ele sempre se entregava. Por quê? Porque ele aceitava isso. E isso trouxe desgraça ao povo, isso trouxe desgraça à sua vida. Agora, tudo poderia ser diferente se Sansão usasse o poder de resistência espiritual. Deus nos deu essa resistência, queridos. Você está me ouvindo? Nós sabemos que essa é uma das áreas que no Café Pastoral depois eu vou citar. Falamos um pouquinho sobre o espírito de engano, vamos reforçar isso. Mas nós sabemos que nós somos bombardeados 24 horas por isso. Há muitos anos a gente já brincava que propaganda de pasta de dente já era uma porção de gente na praia, com o corpo aparecendo, e para fazer propaganda de pasta de dente. Sempre foi assim. Por quê? Porque Satanás sabe como nos fazer viver essa cobiça. Essa parte do ser humano foi Deus quem nos deu. E essa parte do ser humano é uma bênção de Deus, isso não é uma maldição. Mas o diabo pegou aquilo que de bênção e transformou, trouxe uma ideia que é dele, por isso é diabólica, de inverter os princípios e trazer contradição. E essa contradição, Deus já nos avisou, vai trazer desgraça a vocês. E é só você ler Romanos capítulo 1 que você já vai encontrar tudo isso escrito lá. Mas há como nós resistirmos espiritualmente. Terceiro exemplo que nós temos na Bíblia está em Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas 22, 3 é o exemplo de Judas. Judas era um grande discípulo de Jesus, tá bom, queridos? Eu vou falar isso, era um grande discípulo de Jesus. Judas, ele fazia coisas muito boas, ele era muito organizado e muito articulado, porém era falso, né? Por isso que, hoje você já viu alguém chamado Judas? Você conhece alguém com o nome Judas? Nenhum pai, nenhuma mãe tem coragem de colocar, né? Pode ser que exista, tá? Não sei. Não estamos aqui dizendo que seja um nome feio, pelo contrário, não é um nome feio. A gente já acha o nome feio porque é Judas, né? Porque todo Judas, até Judas é o quê? É o traidor.
já sabe que vai trair alguém. E Judas era alguém que andava com Jesus. Então, como que ele pôde deixar Satanás entrar na sua vida? Ele se entregou a um fascínio, a uma cobiça por dinheiro, por poder. O dinheiro e o poder chamaram a atenção, e essa cobiça cresceu em Judas a ponto dele ser aquele que iria trair Jesus. E o texto vai dizer, então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Por quê? Porque Judas não resistiu em momento algum. Ele queria, ele decidiu, ele escolheu viver aquilo. Ele não deu nenhuma vazão a um relacionamento realmente espiritual, um relacionamento íntimo com Cristo, mas aquele relacionamento que ele tinha com sua própria cobiça o levou à traição. Agora, por outro lado, nós vamos ver grandes homens e mulheres na Bíblia que exercitaram esse poder de resistência, de pessoas que foram mártires para nós, onde pessoas se posicionaram, eles resistiram espiritualmente e eles encontraram no Espírito Santo aquele que poderia dar a eles a força necessária para superarem, para vencerem. E eu tenho certeza que essas pessoas também estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. E é interessante, o próprio apóstolo Paulo, ele vai citar, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24, ele também aprendeu a viver essas situações, ele foi um grande valente do Senhor. E olha só o que ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24. Ele está contando ali, naquele momento, para a igreja, dizendo o que ele tinha sofrido. 5 vezes, recebi dos judeus 39 açoites. Quantas vezes? Não, 5 vezes. Sim, 39 açoites, mas foram 5 vezes. Acho que a pergunta não foi bem bolada, né? Mas foram 5 vezes ele recebeu 39 açoites. Vamos lá, versículo 25. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. Foi nesse momento que ele foi dado como morto, né? A Bíblia diz que ele foi dado como morto. 3 vezes sofreu o quê? O navio afundou, meu irmão. 3 vezes. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Versículo 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e pior. Para mim é o pior, queridos. Lê para mim aí o que está escrito, os últimos perigos, o último perigo aí. Você acha que é novidade para você? Paulo está dizendo lá que ele sofreu tudo isso. Isso não é novidade não, irmãos. Lá na igreja primitiva não tinha isso. Está escrito ali, foi Paulo que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Já existia isso. E ele chama isso de perigo, porque poderia trazer morte para a sua vida. Veio o versículo 27. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei o quê? Fome e sede. Fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Já não sei aqui se esse jejum era por causa da fome ou se era um propósito que ele estava fazendo. Ou seja, não tinha o que comer, então resolvi fazer um jejum. Suportei frio e nudez, não tinha roupa para vestir. Além disso, olha só, isso são coisas externas que ele está falando, ok? Mas ele vai completar. Além disso, enfrento diariamente, quando ele está escrevendo essa carta, ele está dizendo, enfrento diariamente uma pressão interior, ali no emocional dele, nos sentimentos dele, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então o apóstolo Paulo foi uma pessoa que tinha uma resistência espiritual extraordinária, queridos.
O apóstolo Paulo é apenas um exemplo de tantos outros homens e mulheres de Deus que nós podemos encontrar na Bíblia, que buscaram no Espírito Santo, porque eles tinham, lembra da superação, eles tinham um propósito, eles tinham uma convicção da missão, eles sabiam exatamente por onde caminhar, eles tinham esperança. Então aquilo para eles gerava uma resistência diante das propostas que vinham. E aí na Bíblia nós vamos encontrar alguns exemplos além do apóstolo Paulo. O exemplo, por exemplo, de José. O exemplo de José. Em Gênesis capítulo 39, versículos de 6 a 9. Olha só o que está escrito na Bíblia. José, assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. Quem deixou os cuidados aqui já é aquele momento que Faraó entrega tudo nas mãos de José. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Aqui não foi Faraó, aqui foi na casa de Potifar, Se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. E o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Versículo 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Olha José falando. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Não foi à toa que José chegou ao lugar que chegou, queridos. José não chegou ali por acaso. José tinha de Deus sonhos, Deus tinha um propósito na vida de José, e Deus, ele supriu José com a suficiente força para que ele pudesse resistir tudo aquilo que ele iria passar. Imagine o que seria do plano de Deus na vida de José, se José não tivesse aquela resistência dada pelo Senhor. Imagine o que aconteceria com o povo de Deus. José resistiu, e Deus fez o quê? O levou a ser o homem mais importante sobre a terra. Toda resistência faz você superar, vencer as barreiras impostas pelo inimigo. E aí quem resiste, viverá os planos de Deus. Resista e você viverá os planos de Deus. Não duvide disso. E aí encontramos outro homem na Bíblia chamado Jó. Irmãos, o exemplo de Jó é extraordinário. Olha só o que diz Jó, capítulo 1, versículos de 20 a 22. Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Esse homem resistiu o dia mau sem blasfemar, nem dar lugar ao diabo. E às vezes a gente quebra o carro, o motor do carro quebrou, a gente já está dizendo, Deus, por quê? Não é verdade? Furou o pneu do carro, a gente já está reclamando, dizendo, que prejuízo, meu Deus, eu sou tão dizimista. E aí quando a gente olha para a história de Jó, a gente fica constrangido. A gente fica constrangido diante do que Jó passou ao ouvir isso. Quando ele já tinha perdido seus filhos, e ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, porque de certa forma com o coração também, e disse o seguinte, Deus, não aguento mais, quero saber de te servir, não vou para a célula mais, não quero discipular mais ninguém, só tem problema na minha vida, não vou tocar mais na igreja, vou dar um tempo. Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de nada.
Quem aqui suportaria o que Jó suportou? Talvez nenhum de nós. Talvez nenhum de nós suportaria. Mas deixa eu dizer a você que Jó só suportou porque ele encontrou em Deus a força necessária para resistir àquilo. Deus não vai permitir nada na sua vida que você não possa resistir. Não é porque você vai conseguir, não, é porque Ele vai te dar a capacitação necessária para você resistir o dia mau. Situações como a de Jó podem ter acontecido com outras pessoas. Eu estava vendo hoje a Aline, aquela Aline de Israel, né? Uma live. É a Aline, Israel com a Aline. A gente já acompanhava de outros momentos que ela tem um canal muito bom no YouTube sobre Israel. E aí ela hoje fez uma live, seu marido está no front, né, da guerra, e ela está grávida de 9 meses e tem uma filhinha. E pela primeira vez hoje ela não aguentou, se emocionou, né, na live, falando. E ela falava sobre o que aconteceu lá naquela região sul de Gaza, no território de Israel. E ela falava, muita gente acha que mataram ali, né, tiraram a vida apenas de judeus, e não foi isso. Palestinos morreram, muçulmanos morreram, cristãos morreram, e judeus na sua maioria, por ser uma região de Israel. E talvez a gente olhe para aquilo e fique imaginando como que pode aí uma família toda ser dizimada. De repente, naquele dia, o pai poderia estar em algum lugar, a mãe estaria em algum lugar, e de repente, quando chega em casa, encontra toda a família dizimada. E não foi assim uma fatalidade, aquele acidente que acontece, não, queridos. Não, alguém que chega, e da forma que foi. O nível de trauma é gigantesco, a gente não pode medir, não tem como nós mensurarmos tudo isso. E a gente fica se perguntando como que as pessoas vão vencer, superar esses traumas. E eu ouvia um outro comentarista, um rapaz que mora já no norte de Israel, dizendo que as crianças, ele falando sobre as crianças, dos traumas que as crianças têm, porque uma vez por ano, pelo menos, a sirene toca. Na vida delas todas, uma vez por ano, pelo menos, vai tocar a sirene em algum momento. Então, eles vivem com a emoção delas, a questão emocional delas precisa ser muito tratada, porque elas ficam emocionalmente abaladas, com muito medo. E quando a gente olha tudo isso, queridos, como resistir, quando Paulo vai dizendo, eu fui açoitado 5 vezes, eu naufraguei 3 vezes, e nós estamos aqui, damos um bico na pedra e já estamos dizendo, meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Esse poder de resistência levou Jó a uma glória muito extraordinária, que a gente pode chamar a glória da segunda casa, quando ele depois foi recompensado pelo Senhor por sua fidelidade. Resistir, querido, é confiar em Deus. Resistir é confiar em Deus. Eu não posso dizer para você o que vai acontecer com a tua vida daqui a 30 segundos. Eu não posso saber o que vai acontecer com a minha vida daqui a 30 segundos, eu não sei. Mas nós precisamos que o Senhor venha sobre nós, e nós vamos buscar isso no Senhor, e vamos encontrar no Senhor, você está me ouvindo? A capacidade da gente resistir ao que vem. Nós vamos resistir. Nós somos o povo da resistência. Nós somos o povo que vamos resistir o dia mau no Senhor. Talvez você esteja vivendo um dia mau hoje, talvez uma enfermidade que está em você, que o médico diz, olha, complicado. Talvez um casamento que você diz, ó, tá. Talvez o filho que está nas drogas, eu não sei qual é a situação. E aí quando a gente olha essas histórias, a gente pensa assim, meu problema é grande, mas Deus vai te dar condições de você resistir. É nele que você vai resistir. Quando você olha, por exemplo, o exemplo de Daniel, né?
lá em Daniel 6, 22, ele resistiu ao diabo quando ele foi condenado, por exemplo, à cova dos leões. Daniel resistiu, ele lutou contra o maior sistema da época, o maior sistema político mais poderoso daquela época. Era o sistema que Daniel vivia, era o império que ele vivia. Mas Daniel, ele tinha um histórico de resistência. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias lá do rei. Ele já tinha na sua vida um histórico: eu irei resistir no Senhor. Eu sei que estou numa terra que não é minha, talvez como nós estamos nessa terra, mas essa terra, a nossa é outra. E aí diante de nós estão as iguarias. E para a gente poder resistir a todo o sistema que o anticristo, ou seja, o espírito anticristo já implantou na terra, nós vamos ter que abandonar as iguarias do rei e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E as iguarias do rei são coisas boas. E Daniel foi levado a uma posição que muita gente não foi. E é por isso que a resistência dele o fez viver algo que ninguém havia vivido até aquele momento. Porque a resistência em Deus nos faz viver e traz sobre nós um mover do Espírito que nós nunca vivemos. E é interessante quando a Bíblia diz assim: olha, os últimos dias vocês serão presos e serão levados aos governadores e aos reis. Não se preocupem, resistam, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo falará por vocês. Deus, ele não te convidou para viver uma vida aqui de privação e te abandonou e disse: se vira. Não, Deus te chamou e Deus te capacitou. Ele te chama e Ele te capacita. Ele te chama e te dá resistência. Ele te chama e te supre. Ele te chama e te dá condição de vencer. Deus não é covarde, querido. Deus não abandona seus filhos. Ele vai te dar condição de você resistir. E existem momentos que a gente até quer desistir. Você já teve um momento assim? Cara, eu já tive várias vezes. Quando dizia assim: Senhor, desculpe o cara, tá, irmãos? Foi coisa de jovem. Já aquele momento que você fala assim: Senhor, não dá não, cara, não aguento mais não, Senhor. Não quero, eu não quero mais. Você já falou isso? Eu não quero mais. Mas até quando você não quer, Deus não deixa. Alguma coisa acontece que você não tem controle, que eu não tenho controle, acontece, e Ele te levanta. E Ele não deixa, porque Ele não te abandona. Aleluia. Então eu quero dizer a você: resista, meu irmão, pela fé. Resista pela palavra, resista pela força no Espírito Santo. Resista. O poder da resistência vai te levar a lugares que outros não chegarão. Pelo poder da resistência nós vamos receber uma poderosa porção de sabedoria. Você vai falar coisas que você não imaginaria, você vai fazer coisas que você não imaginaria, porque é você? Não! É o Espírito do Senhor na tua vida. Ele te fará resistente o suficiente para passar por cima de tudo aquilo que vem contra você. Você vai ficar ansioso? Vai. Você vai sentir medo em algum momento? Vai. Que isso, pastor? Vai. Você acha que Paulo, né, era o cara que levei 5 vezes, fui açoitado 39 vezes. Moleza. Foi moleza, irmão. Foi moleza nada, irmão. Foi doído. Doeu. Você acha que Paulo teve hora e falou assim: Senhor, está difícil. Mas ele olhava para Deus e aquela resistência, ele via algo maior. Ele tinha uma visão maior.
podemos acreditar, não estou conjecturando, tá? Não posso dizer isso, mas seus olhos espirituais estavam abertos, ele conseguia ver Jesus. Aquela visão que ele teve ao caminho de Damasco não saiu da sua mente. Ele tinha a visão correta de quem era Jesus, ele via além dessa terra. Resista, meu irmão. Resista no seu trabalho, resista às propostas. Talvez você que trabalha na área política, talvez você que trabalha lá na sua empresa, talvez em tudo que você faz, querido, resista às propostas, às ideias, às filosofias do anticristo, resista pela fé. Talvez lá na sua faculdade, a faculdade é um caminho que a gente precisa trilhar para alcançar objetivos na vida, mas também é um dos maiores campos de batalha da mente, da fé. Não existe outro maior campo de batalha da nossa fé do que uma universidade. Então você vai ter que resistir. Aqueles que resistem são aqueles que Deus leva até onde ninguém poderia imaginar. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 13 vai dizer: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Resistir, vistam a armadura de Deus, coloquem toda a armadura, se preparem. Por quê? Porque vocês terão que resistir. Resistir o quê? O grande ataque do inimigo, as grandes propostas. Deixa eu te falar uma coisa, que está todo mundo esperando a manifestação. Vai aparecer o anticristo, aquele homem que vai fazer isso, aquilo. Meu irmão, ele já está atuando há muito tempo. Será que você não vê? Você está esperando as coisas ficarem piores quando ele... Porque todas as religiões cristãs defendem a mesma ideia. Ele vai se manifestar. Uns chamam de sistema, outros chamam de homem, cada um chama de um jeito, e aí são várias ideias. Mas essas ideias e filosofias já se manifestaram, já estão aí. Estão como? Em todas as propostas e ideias que o mundo apresenta para nós, fora do contexto, fora da palavra de Deus. E só tem um jeito a gente resistir, vestindo a armadura de Deus. E uma das armas que nós temos, qual é? A palavra, é a espada. É a espada. Você deveria mergulhar mais na armadura de Deus. Você deveria conhecer mais a armadura de Deus. Porque todos os elementos da armadura de Deus apontam para Jesus. Jesus é o capacete. Jesus é, vamos lá, me ajudem, o cinturão. Jesus é a couraça da justiça. Jesus é o sapato da preparação do evangelho da paz. Jesus é o escudo da fé. Ele é autor e consumador. Ele é a capacete de salvação. Ele é o único salvador. A espada do Espírito, ele é o verbo. Ele é a palavra, o logos. Tudo aponta para Jesus. Jesus é a nossa armadura, irmãos. Jesus é a nossa armadura para a gente resistir. Eu não resisto. Resiste sim. É possível a gente resistir. E se eu cair? Se prostra. Pede perdão. Porque nós não vamos acertar em tudo, queridos. Em algum momento, numa fraqueza, numa fragilidade, a gente não vai resistir. E aí o pai que está ali, ele não te escorraça não, ele espera você. Espera você reconhecer. Espera você dizer: pai, me ajuda. Espera você dizer: pai, estou aqui como um filho pródigo talvez. Eu estou aqui como alguém que não resisti por um momento, mas eu estou disposto. Eu reconheço minhas fragilidades, eu reconheço minhas fraquezas, eu reconheço que sou dependente do Senhor, eu reconheço que pelas minhas forças eu não vou conseguir. Nós vamos precisar, queridos, resistir. Resista, meu irmão. Respire fundo, olhe para a palavra, aguarde o tempo de Deus, mas resista. Você tem, por Deus, a capacitação para resistir. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor. Tu és o nosso Deus. Jesus, Tu és a nossa salvação. Jesus, Tu és
aquele bálsamo que precisamos. O Senhor é o cinturão da verdade, o Senhor é a couraça da justiça, aleluia. O Senhor é o nosso escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a preparação, o calçado. O Senhor é o nosso Deus. Jesus, alguns de nós não estão resistindo. Alguns de nós estão numa luta tão grande, ó Deus, e essa luta todos nós estamos passando. As ideias, as filosofias, as mentiras de Satanás, que já vêm sendo anunciadas desde o Éden. E por vezes nós nos deixamos levar por essas ideias. Senhor, precisamos de Ti. Senhor, dependemos de Ti. Senhor, nos ajuda, Senhor, agora. Nós somos o povo da resistência. É certo que os céus vão se abrir, a trombeta vai soar. E até lá nós vamos ter que resistir. Derrama essa unção, Deus, sobre nós. Renova as nossas forças. Eu quero deixar você, em nome de Jesus, bem à vontade nesse lugar, querido. Se você quiser ficar de pé, você fica. Se você quiser ficar sentado ou ajoelhado, a forma que você quiser se expressar, você vai poder se expressar agora e dizer: Senhor, eu estou aqui. Derrama essa unção de resistência sobre mim. Derrama essa capacitação de resistência sobre mim. Eu preciso mergulhar na Tua palavra. Eu preciso conhecer a Tua palavra. Eu preciso me entregar à Sua palavra. Eu preciso, Senhor, fazer isto para resistir o dia mau e vestir com essa armadura. Me submeter à Sua vontade para resistir ao diabo, para que ele fuja. Mas eu sou e faço parte dessa igreja, da igreja do Senhor sobre a terra. Nós somos o povo da resistência. É por isso que o anticristo nos odiará, já nos odeia. É por isso que somos perseguidos. Nós resistimos no Senhor, não em nossa própria força, resistimos no Senhor. É no Senhor. Fale com Deus o que você precisa falar, querido.